Hoje eu começo com vocês, já abrindo aqui uma bela garrafa de vinho, um belo exemplar de um vinho da América do Sul, entre os melhores da América do Sul, entre os 5 melhores do Chile. Nós brasileiros que gostamos muito do vinho chileno, do vinho argentino, é importante saber escolher um bom vinho tinto, principalmente quando você vai beber um ícone, né? Um dos melhores vinhos. Por quê? Precisa ter cuidado. Eu peguei esta garrafa agora, numa adega climatizada, estava a 14 graus a adega. Então o vinho, claro que o vinho tinto não deve ser bebido gelado, né? 14 graus já é quase gelado. O vinho tinto tem que ser apreciado refrescado a 17, 18 graus, porque só assim ele revela tudo aquilo que o produtor, o enólogo, toda aquela safra, toda aquela coisa boa contida dentro desta garrafa, ele vai revelar quando você respeita a sua temperatura. É muito importante, quando você vai beber um vinho branco, você tira da adega a 14 graus, põe no balde de gelo, para que ele chegue a 7, 8 graus, e você o aprecie com 100% do que ele tem a oferecer a você, 100% da sua qualidade. O vinho tinto também. Ah, não, o vinho tinto se bebe em temperatura ambiente. Ambiente qual ambiente? Ambiente antigamente na Europa, que não passava nunca 16, 17 graus, né? Sempre é bom dar uma olhada na rolha, para ver a qualidade da rolha. Você sabe que só sentindo a rolha é possível você saber se o vinho estragou, ou se o vinho desandou durante os anos de guarda. Aqui você vê que a rolha não tem cheiro nenhum, né? E está perfeito o vinho. Eu, quando vou beber um vinho como Lota, que é um dos melhores, está entre os 5 melhores vinhos do Chile agora, ganhou em degustação. Olha, ganhou em degustações cegas e também notas super altas em Londres e nos Estados Unidos. Roberto Park deu nota 93, o Hugh Johnson, na Europa inteira, na Alemanha tem ganho seguidamente as degustações às cegas de todos os vinhos da América do Sul. Lota, feito pela Vina Cucino Macul, espetacular, merece ser servido na temperatura ideal, e o uso de um decanter. E você pode em casa imaginar que o decanter é só pelo charme de você estar fazendo aqui essa atitude charmosa, romântica, né? Recebe uma mulher, recebe os amigos para jantar em casa ou no restaurante e faz a decantação do vinho, transporta o líquido da garrafa numa velocidade lenta, né? Para que o oxigênio vá tocando todo o líquido que entra na garrafa, né? Deixa um pouquinho, porque o vinho pode ter um pouquinho de borra, apesar que isso aqui, o Lota 2006 não tem borra. Mas aí você faz o transporte para o decanter, que os ingleses criaram essa jarra de cristal, que usa-se o nome em inglês mesmo, decanter, né, que é decantação, para fazer a decantação do líquido e fazer com que ele tenha contato o máximo possível. Maravilha. Frutas vermelhas, cassis. Cassis, me lembrou, a primeira que me lembrou aqui, cassis. Também uma que é comum aqui no Brasil, amoras, né? Amora mesmo, amora bem madurinho, aquele cheiro de terra, né, que a amora tem, deliciosa, frutas vermelhas. E você vai fazer o contato do vinho com o oxigênio. Essa oxidação, ela equilibra o álcool, os taninos e a acidez do vinho. Fazendo o quê? Preparando-o para que você tenha 100% da sua qualidade quando for apreciar. O Lota vale muito a pena. Este vinho, que é feito pela Vina Cucino Macul, que tem quase 160 anos de vida, foi o lançamento dos 150 anos de vida, né? O aniversário, para comemorar o aniversário da casa da Vina Cucino Macul, que é a única casa no Chile que tem 160 anos de vida na mão dos mesmos donos. Então, Matias Cucino, em 1860 e pouco, 70, criou a Vinha Cucino Macul e até hoje continua na mão dos seus filhos, netos, tataranetos, na mão da mesma família. O Lota e a Cucino Macul têm uma história muito importante para o mundo de hoje aqui, principalmente nós brasileiros, estamos cada dia mais aprendendo a beber vinho. Ele é uma das poucas casas, um dos poucos vinhos que dá uma seguida
literalmente um respeito meio cavalheirístico como o vinho é produzido na França, né? A maioria dos vinhos chilenos segue muitos conceitos da Califórnia, da Austrália, colocando a madeira na frente do vinho, o homem participando em 30%, 40% da produção do vinho. Na França é diferente. Na França, os cavaleiros do vinho, né, Chevalier de Vaux, aquelas confrarias, aquele povo todo, há centenas, dezenas, quase um milênio de anos, fez o seu pacto, e o vinho ele tem que expressar o terroir, o pedaço de terra onde foi cultivada a uva. O homem tem que colher, ter o cuidado na colheita, ter o cuidado com as 4 estações do ano, 3 plantadas e 1 para vinificação, que é o inverno, onde se aproveita-se da lua. Mas esses cuidados todos tem que ter uma participação do homem no máximo de 10%, 15%. A importância fundamental de um bom vinho, de um honesto vinho, de um sério vinho e de um sério produtor está contida na responsabilidade dele passar a expressão natural desse pedaço de terra, para que os degustadores do mundo inteiro possam degustar, adivinhar a safra, que foi aquela safra que choveu, aquela que não choveu, aquela que teve mais sol, aquela que teve menos sol, aquela que foi mais frio. Ou seja, tentar adivinhar a safra, as características da uva e de que terra, em que terra nasceram essas uvas. Essa expressão natural do terroir, só o Lota, a casa Cucino Macul e a casa Close a Pauta, no Chile, que faz questão de manter religiosamente isso. As demais foram aí para as facilidades comerciais, e imitam muito os californianos e australianos, ou seja, o vinho é muito amadurecido, cheio de madeiras, o gosto muito acentuado da baunilha, dá um toque de pimentão vermelho bem maduro e eucaliptos. Ou seja, o vinho, ao invés de mostrar para você, revelar uma complexidade de frutas em seu aroma, e no primeiro gosto, ao chegar à boca, que tem que ser uma complexidade de frutas vermelhas ou de frutas escuras, vermelhas escuras, quase pretas, uma ameixa preta, mirtiles, e depois dá aquela sensação na boca de fruta gostosa, bem vinificada, equilibrada, suavizada, e depois mostrar a madeira. Não, ela entra na boca agredindo você. Para quem bebe somente 1 ou 2 copos, não fica enjoativo, mas se você abre uma garrafa desses outros vinhos chilenos, você fica já sente enjoo daquele líquido. Você abre 2, 3 garrafas, você sente enjoo. Então é muito importante, eu estou aqui respeitando e fazendo uma reverência a Cucino Macul, que produz o Lota, e também a casa Close a Pauta, mostra uma garrafa aí do Close a Pauta, que são casas que ministram seus vinhos com um método mais francês, com um método mais de respeito. O homem participando o menos possível da produção, da elaboração do vinho, para que alguém no planeta deguste o prazer daquela terra, o prazer do resultado natural daquela uva. Isso que é importante no vinho. Mas olha, no segundo bloco agora eu vou voltar com você, vou servir o vinho, vou contar algumas histórias deste vinho, por que ele está sendo tão premiado no mundo, e provar junto com vocês, dividir com vocês a degustação desse maravilhoso Cabernet Sauvignon Merlot do Chile, da vinha Cucino Macul. Até já! Começar esse segundo bloco já dividido com você, eu aqui sentindo esses aromas deliciosos, aqui de longe dá para começar a sentir o frescor de frutas vermelhas, olha a cor rubi, rubi escuro, né? Com uns reflexos de violeta, sabe? É um vermelho. A cor é muito importante quando você analisa ou vai degustar um vinho, aquelas pessoas que servem o vinho rápido, já põe na boca como se fosse uma cerveja ou fosse um uísque. O vinho é importante, ele fica feliz quando você admira o rótulo da garrafa que você vai beber, lê o rótulo, vê que Lota, safra 2006, né? Sabe um pouquinho da história do vinho, que ele vem do Chile, do Vale do Maipo, a melhor região de vinhos do Chile, né? Chama o Vale del Maipo, Vale do Maipo. E você aprecia a sua cor num copo de cristal, não precisa ser os mais caros, mas quanto mais fino, melhor. Se você apreciar a sua translucidez, seu vermelho, olhar suas bordas e tentar imaginar a safra, né? Aqui nós já sabemos.
mas você percebe que a safra é jovem, né? Um vinho jovem que pode estar perfeito para ser bebido hoje, como também passar 10, 15 anos na sua adega, evoluindo. Uma cor bonita, um tom, uns brilhos vermelhos, violeta, espetacular, meio rosados. Aromas de frutas vermelhas. No primeiro bloco, para quem não viu, nós comentamos sobre a importância de um produtor de vinho, do enólogo de uma casa, como a Vinha Cucinho Macu, casa das mais antigas, centenária, adegas centenárias, lindíssimas. Adegas, quem for no Chile, por favor, dentro de Santiago, na região metropolitana, fica a Cucinho Macu, que ali era a região, é a região mais privilegiada do Chile, conhecida como Vale do Maipo. E lá você vai ver, num cantinho do lado sul ali de Santiago, a Cucinho Macu. Os vinhedos dentro da cidade. Tem vinhedos, você vai passando na região urbana e vê vinhedos da Cucinho Macu dentro da cidade de Santiago, que é a região mais nobre do Chile. E nós tínhamos comentado sobre a importância desse enólogo tentando conservar historicamente e tradicionalmente a história do vinho. O homem tem que participar no máximo 10, 15% da elaboração de um vinho. Ele não pode ficar modificando, atirando pedaços de madeira, ou mudando demais o vinho em busca somente de facilidades comerciais, e deixa o vinho todos parecido, fica um vinho globalizado, uniformizado. Então você vai tomar um vinho chileno hoje, uma grande parte dos chilenos e argentinos, que até você gosta, fala do nome, às vezes eu estou aí no meio da turma, ou aquele vinho e tal, mas o cara faz para você ter essa opinião mesmo. Ele é agressivo, ele é parecido com o vinho australiano, californiano. Eu já misturei várias vezes garrafas de vinho numa mesa com meus amigos de confraria, encontros de vinho, para abrir garrafas e se divertir. Misturei chilenos com australianos e californianos, e ninguém sabe quem são os californianos. Por quê? Eles ficam colocando muita madeira no vinho, faz o vinho de maneira diferente, dá uma mexida no vinho, ou seja, o homem participa 30%, 40% da elaboração do vinho. Modifica a natureza do vinho e a gente não sabe mais de que país que é, de que região que é, de que uva que é. Então o vinho está ficando globalizado. Eu e vocês em casa que gostam de vinho, precisam ir combatendo isso, e dando suas opiniões para que essas pessoas voltem realmente a ser artistas do vinho. Respeita a expressão natural do terroir. Respeita a expressão de uma safra. Se uma safra choveu, se a safra não foi muito boa, por que falsificar isso para vender mais? Eu acho que o vinho conta a história das safras, né? Você vai na França, por exemplo, você pega o Chateau Latour, coloca aí uma garrafa de Chateau Latour, para que todos vejam esse rótulo, um dos vinhos mais respeitados do mundo, feito por François Pinault, que é o dono do Chateau Latour, né? Casado com a Salma Hayek, aquela artista maravilhosa, aquela morena maravilhosa. A família é dona do Chateau Latour já há quase 700 anos, a família Pinault, e ele faz o vinho. Você pega 10 garrafas do Chateau Latour e ele fala, essas 10 garrafas são dessas 10 safras diferentes. Adivinha as safras? Se você conhecer a história da chuva, da geada, do sol exorbitante, da safra boa, da safra razoável, inclusive é bom falar de safra e lembrar que não existe uma safra boa ou ruim. Quando você vê aí a maioria das pessoas aprendendo a beber vinho, fala, não, esse vinho não é de uma safra boa, a safra é ruim. Não existe. Uma safra de medíocre até excepcional tem um leque muito grande. Ela é medíocre, ela é mais ou menos, ela é boa, ela é ótima, ela é excelente, ela é excepcional, e ainda tem a outstanding, que os americanos chamam, as foras de série, aqueles presentes da natureza. Não existe só safra boa e ruim. Então tem vinhos que pelo preço justificam um vinho de uma safra boa, às vezes é muito bom pelo preço que ele é vendido. Um vinho de uma safra ótima, um vinho excelente, te oferece 70%, 80% de altíssima qualidade. O vinho de uma safra excepcional, claro, é 99%, 100% de qualidade, uma safra fora de série. E isso é muito importante a gente aprendendo para justificar, gastar em vinho e apreciar o vinho, deixar que o vinho faça os seus almoços, seus jantares, aproxima a família, os amigos, você sempre esteja entendendo cada vez mais esse líquido. Então, este enólogo francês, continuando, ele faz o vinho para que você perceba as frutas, as qualidades nos aromas e no gosto às frutas. E de fundo vem a madeira. A madeira foi criada muitos anos depois que o vinho apareceu, para dar um fundo, para dar vida ao vinho. Mas é como se fosse o artista pintar seu quadro e no fundo tem a tela. Então a tela não pode estar na frente do quadro. O que está acontecendo na maioria desses vinhos no mundo
agressivos, com esse gosto de baunilha exagerado, um gosto de açúcar de cana exagerado, né? Um gosto de balsâmico, é que estão colocando a madeira na frente da fruta. E a fruta tem que estar na frente da madeira, como uma pintura tem que estar na frente de uma tela. Este é um vinho de artista. Isso que eu estou degustando com vocês hoje. Vamos provar juntos? Os aromas são espetaculares. Cassis, amoras, um toque de morango. No fundo, um tom de cedro, lembrando os 15 meses que esse vinho tem de madeira de carvalho francês de primeiro uso. Barril de carvalho francês de primeiro uso são os mais caros do mundo. São 15 meses de envelhecimento. Então aí você vê um vinho completo, frutado, fundo de madeira, né? Esse fundo de cedro, delicioso. Um vinho cheio, robusto, enche a sua boca de sentimento dessa compota de frutas, né? Vermelhas, escuras, ameixa preta, no fundo de madeira, para registrar que ele foi envelhecido em barril de carvalho. Tem classe, macio. Certamente, quando a gente põe esse vinho na boca, vocês em casa podem estar imaginando, podem imaginar. Eu já fico pensando nos pratos que ele combinaria. Vamos ver se tem foto aí. Mostra umas fotos de uma carne. Mostra uma foto de uma carne gostosa, suculenta para esse vinho fazer o casamento perfeito. Uma pasta italiana, matriciana, apimentada, bem condimentada, para que você encare esse corpo, esse vinho forte, esse vinho robusto. Sensacional. É o que a gente imagina. Quando põe o Lota na boca. Esse é o vinho mais francês da América do Sul que eu já pude beber em minha vida. Mas tem mais. Tem mais coisinhas para contar e dividir com vocês. Terceiro bloco. Aguardei que eu já volto com Lota e você. Até já. Bom, hoje o primeiro bloco, o segundo bloco e esse terceiro bloco foi dedicado, né, está sendo dedicado ao Lota. Lota, interessante esse nome Lota, né? Lota, quando foi escolhido, eu não perguntei para a pessoa, né? Ainda vou perguntar para tirar dúvida, mas Lota é uma palavra muito importante lá no Chile. Representa muitas coisas, duas delas mais importantes. É um povoado histórico, o nome de um povoado histórico de quase 50 mil habitantes, sei lá, uns 47 mil habitantes lá no Chile. E também é o nome do local onde os pescadores vêm, depois de dias naquelas águas frias do Pacífico, vêm com seus pescados e coloca lá para guardar até chegar a hora do comércio, né? Esse espaço chama-se Lota. E você sabe que pescado no Chile é uma coisa muito importante, né? O Chile tem frutas, vinho e pescados espetaculares e exporta para o mundo inteiro, né? E este vinho feito pela Cousiño Macul, né? Cousiño, naturalmente, é o nome da família. Cousiño, Matias Cousiño foi o fundador em 1860 e 1870. Hoje dirigido ainda na mão da mesma família, pelo seu tataraneto, né? Arturo Cousiño. Daí veio a foto aí do Matias, do Arturo também, da frente da casa aí da Vina Cousiño Macul, que fica dentro de Santiago, como nós falamos no bloco, agora no segundo bloco. Super fácil de visitar. Vá conhecer, que é uma adega centenária espetacular, maravilhosa,
onde eles têm muito prazer de fazer vinhos para o mundo inteiro. E foi a primeira empresa, a bem da verdade, é bom lembrar, a primeira empresa a levar o nome do Chile para a Europa e para os Estados Unidos. Antigamente, há uns 40 anos para trás, o Chile só produzia vinho comum, como se fosse vinho a granel, e mandava garrafas de vinhos baratos para os supermercados do mundo inteiro. Há 40 anos, este homem, esta família teve coragem de fazer os primeiros vinhos, tentando chegar à qualidade de um vinho francês e de um vinho italiano. E aí os seus vinhos fizeram sucesso na Inglaterra, na Alemanha, em Nova York, Chicago, nos Estados Unidos inteiro. E aí o nome do Chile começou a crescer. Foi o Antigas Reservas, né? Ele tem uma linha de vinhos mais comum, que chama Dom Luiz. São vinhos que custam entre 30 e 40 reais. Tem o Antigas Reservas, que é um vinho espetacular, que eu bebi muito no início. Bebo até hoje, mas bebi muito nos anos 80, 85, 86. Eu bebia muito Antigas Reservas. Recentemente, há uns 15 anos, ele criou um vinho chamado Finisterre. Mostra a garrafa que vale a pena esse vinho. Esse vinho é um Cabernet Sauvignon Merlot, que custa entre 90 e 120 reais no mercado brasileiro. Né? Esse Finisterre, essa garrafa que vocês estão vendo aí, ganha de qualquer vinho em degustação do Chile, da Argentina, da Califórnia, da Austrália. É um vinho muito bem feito, o melhor vinho custo-benefício deste preço de 95, 110 reais que eu pude provar. Finisterre, espetacular. E este aqui, com 75% de Cabernet Sauvignon e 25% da uva Merlot, um vinho francês, o mais francês dos vinhos chilenos, o Lota, ele não é um vinho barato, é o vinho mais caro. Claro, é o ícone que comemora os 150 anos de vida da vinha Cussino Macu. Custa entre 300 e 350 reais. Hoje eu estou abrindo e dividindo com todos vocês um ícone. É possível que talvez você não possa comprar, ou não queira comprar, não queira gastar, investir, uma garrafa de 350, 330, 340 reais. Mas eu estou contando a história para você desse ícone. O que significa esse vinho para o Chile hoje? Campeão em degustação dos principais vinhos, Almaviva, Dom Melchor, Closapalta e outros vinhos em degustações às cegas, sempre está ganhando Lota. O mais premiado e notas mais altas dado na Europa recentemente pelos escritores Hugh Johnson na Inglaterra, Jancis Robinson, os escritores da Alemanha, da Itália e também nos Estados Unidos, sendo reverenciado pela Wine Spectator e até o Robert Parker, que eu não uso muito o Robert Parker como isso, mas também deu nota altíssima, 93 para o Lota. Então, deixa eu pôr um pouquinho mais no meu copo, porque certamente a turma que está aqui por trás da câmera não vê a hora do final da gravação, o Caio, mais a turma aqui da Rede TV, para apreciar esse vinho maravilhoso que eu estou degustando com vocês. Eu com as sensações aqui, você com as sensações minhas em casa, degustando o Lota, esse vinho maravilhoso da Cussino Macu. Falamos até no primeiro bloco, ou segundo, que Macu tinha um significado, acabei falando de outras coisas. Quando eu fico com um vinho bom desse na minha frente, eu me emociono, me perco muitas vezes. Isso é normal. E Macu significa, na linguagem indígena, mão direita, né? Mão direita, que é o nome do local, da região. Como também expliquei do nome Lota, que é uma homenagem que foi feita. Mas é um vinho delicioso, frutado. Passamos o programa inteiro aqui reverenciando o Lota, o vinho que pede uma carne, uma massa, um risoto, um jantar bem condimentado, um ossobuco. Oh, imagina o ossobuco com este vinho, a combinação perfeita, né? Obrigado, seu Dom Matias Cussino, por ter criado a Cussino Macu, uma das empresas mais sérias e mais honestas da história do Chile. Esse vinho, o Cussino Macu, vocês vão perguntar, Lopes, onde encontrar o Cussino Macu? Vou mandar um monte de e-mail, às vezes não dá para responder a todos vocês. Então já anota aí, dá para pôr o telefone da Maison du Vin, embaixo aí do vídeo, e endereço das duas lojas, tem uma loja aqui no Jardim, na Avenida Europa, e uma loja na Rua Aurora. Lá eu tenho certeza que existe um estoque muito bom de Macu, de Cussino Macu, e principalmente do Lota. E deve estar 330, 340, 350 reais a garrafa. Só para você ter uma ideia, você pode estar achando caro, mas os outros ícones do Chile custam acima de 450, a maioria, todos.
E ele ganhou em degustações às cegas. Então é muito importante. O programa de hoje foi para dividir com vocês, né? Dividir com todos vocês a história dessa vinha de 150 anos, 170, quase 170 anos, 160 anos de tradição. Nos seus 150 anos de aniversário, foi criado dos seus principais vinhedos, das suas principais vinhas, que ladeiam ali dentro de Santiago, mesmo no Vale do Maipo, seus principais Cabernet Sauvignon e Merlot, essas uvas francesas, originárias da região de Bordeaux, na França, para fazer um vinho francês pelo enólogo francês, com o gosto, o sentimento e a expressão das terras chilenas. É muito bom quando você identifica, degustando um vinho, que existiu legitimidade, existiu honestidade, amor, paixão e dedicação e respeito a todos nós por este produtor. É esta divisão que eu quero fazer com vocês, esse sentimento gostoso de verdade. A fruta, como nós degustamos, as frutas vermelhas aparecendo, as cores, um rubi escuro, tons de violeta, os brilhos rosados, as frutas vermelhas aparecendo como se fosse a pintura de uma tela. Macio, robusto, enche a boca, pede à mente, naturalmente, aqueles pratos que mais você gosta, para fazer a harmonização e a perfeição do sentimento da alma. Que maravilha! Foi um prazer dividir com vocês hoje o Lota. Espero que vocês possam apreciar e tenham bons momentos com a família e os amigos na companhia desse vinho espetacular. Safra 2006, Safra 2006 do Lota foi um oferecimento hoje dos meus sentimentos para com todos vocês que gostam de vinho no Brasil. Semana que vem tem mais, eu espero vocês, hein? Até lá. Saúde!